Nosso laboratório, como linha de pesquisa, nós trabalhamos com metais, a influência dos metais no solo e como esses metais podem intoxicar as plantas. Em um experimento bastante simples, nós adicionamos cádmio às sementes de milho e pepino. Nas diferentes doses, para as sementes de pepinos, adicionamos cádmio nas doses de 2,5, 5 ppm, 7,5 ppm e 10 ppm. Como podemos observar aqui no tamanho das raízes das sementes de pepino, conforme aumentamos a concentração do cádmio, essa apresentou sinais de toxicidez e inibiu o crescimento da semente de pepino. A mesma coisa aconteceu com a semente de milho. Observe que quando a gente adiciona 10, 20, 30, 35 e 40 mg por litro ou ppm, as sementes de milho também sofreram uma atrofia da formação das raízes. Isso é um efeito típico da toxicidade de cádmio, do íon cádmio quando em solução aquosa. Mas quando a gente pega essas mesmas sementes e as concentrações mais elevadas que foram em solução aquosa foram muito tóxicos para as plantas e adiciona isso ao solo, a gente observa claramente que os efeitos não ocorreram. Vejam a semente de pepino na maior concentração, que no caso de solução atrofiaram as raízes, nesse caso a semente de pepino se desenvolve perfeitamente. No outro caso, na semente de milho, também na maior concentração de 40 mg por litro, a gente vê claramente que as sementes se desenvolveram como se não tivesse efeito do cádmio. Lembrando que aí é um solo arenoso, que tem baixíssima absorção, praticamente todo o cádmio deveria estar em solução aquosa, deveria estar na forma livre e intoxicar as plantas. Mas o que aconteceu? Por que no caso as sementes, quando adicionadas em solução, tiveram um efeito de toxicidade bastante severo? E quando a gente colocou no solo, na solução do solo, essa toxicidade não apareceu, não se desenvolveu. As plantas germinaram de forma bastante normal, sem efeitos de toxicidade. Qual é a razão disso? Para tentar explicar um pouquinho, a gente vai ter que falar de alguns conceitos que estão relativos à solução do solo. A primeira delas, que o solo, além do cádmio adicionado, tem vários outros componentes. Outros elementos metálicos como cálcio, magnésio, potássio, sódio, além de ânions como sulfato, fosfato e outros mais, cloretos e hidróxidos. Quando a gente começa a pensar em uma solução de solo e numa solução aquosa, aí já existe uma diferença. Na solução aquosa, preparada no laboratório, eu vou ter o cádmio e um ou outro íon apenas. No caso do solo, essa solução é rica em outros íons. Mas será que esses outros íons podem influenciar na toxicidez? Por que isso ocorreu? Por que quando a gente adiciona no solo, as plantas não tiveram o efeito tóxico que tinha em solução? O princípio é a gente pensar um pouquinho como que as soluções funcionam. Lembra quando a gente estava falando que em soluções aquosas, quando eu adiciono um sal em solução, esse vai se dissociar e vai ficar na forma iônica. Vai ter cargas positivas ou cargas negativas, como cátions ou ânions. Vocês acham que essas cargas, elas em solução aquosas, elas não têm efeito? Vocês acham que elas não interagem entre elas? Elas interagem, elas têm efeito de cargas em solução, formando um efeito que a gente conhece como formação de par iônico. Esses pares iônicos são atrações eletrostáticas que ocorrem em solução, ou a carga positiva e a carga negativa se aproximam, formando um par que não é uma ligação química, mas simplesmente uma atração de cargas. Só que quando esse íon deixa de ter carga, deixa de ser cátion ou ânico e passe a ser agora um par iônico, esse par iônico tem menor reatividade. A atividade química desse composto é diminuída porque a reatividade dele cai. Nesse caso,
Toda vez que a gente tem a formação desses pares iônicos, apesar da concentração dos íons em solução serem mantidas, a atividade iônica desses íons diminui, ou seja, a concentração efetiva ou a quantidade de íons que eu tenho em solução, ela cai. Eu formo pares e esses pares reduzem a quantidade de íons livres em solução. Então, para a gente falar um pouquinho sobre atividade iônica e falar dessa formação de pares iônicos, a gente precisa falar de alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito da força iônica. Força iônica, eu estou apresentando aqui para vocês a definição, mas ela nada mais é que a quantidade total de íons que eu tenho em solução. O número de íons presentes em soluções aquosas é o parâmetro que define a força iônica, ou seja, uma solução que tem muitos íons, ela tem uma força iônica elevada, ou poucos íons em concentrações elevadas também tem uma força iônica elevada, né? A força iônica ela é representada pela letra Mi, grega Mi, e ela pode ser definida como a somatória das espécies químicas, a concentração das espécies químicas multiplicada pela carga elevada ao quadrado. No nosso slide eu apresento como é essa representação. Meio das concentrações 1 e da carga 1 elevado ao quadrado, mais concentração do íon 2, carga do íon 2 elevado ao quadrado, do 3 e assim por diante. A gente vê claramente que eu posso ter N elementos nessa solução. A melhor forma da gente representar, mostrar a força iônica é fazendo um exemplo numérico para vocês entenderem como que a gente pode calcular o número total de íons em solução. Então, vou pegar como exemplo aqui que a força iônica da solução 0,0025 mol por litro de sulfato de sódio, 0,0012 mol por litro de KCl e 0,02 mol por litro de cloreto de nitrato de cálcio. Para fazer esse cálculo, para determinar a força iônica, nós vamos, primeira coisa, é fazer a dissociação de todos os sais. O sulfato de sódio, ele vai se dissociar em 2 sódios e 1 sulfato. O KCl, 1 potássio e 1 cloreto. O nitrato de cálcio, 1 cálcio e 2 nitratos. Bom, quando a gente começa a olhar as concentrações, a concentração do sulfato de sódio, que é 0,0025, como eu tenho 2 sódios, a concentração vai ser o dobro, então ela vai ser de 0,05. A valência do sódio, o sódio é monovalente, é mais, então a 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Sulfato, a concentração é exatamente igual, 0,0025, só que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Somando, passando agora para o KCl, a concentração é de 0,012, né? Potássio e cloreto são monovalentes, então a concentração vai ser igual, 0,012 elevado a 1 vezes 1, né? 1 elevado ao quadrado, 0,012, 1 elevado ao quadrado. Passando agora para o nitrato de cálcio, cálcio é a mesma concentração, 0,02, 2 elevado ao quadrado é 4. Nitrato, a gente tem 2 nitratos na sua estrutura, então é o dobro, 0,04. Como é monovalente, então é 1 também. Somando, multiplicando e somando todos esses fatores, a gente chega no valor de 0,0294. Como a gente tem um fator meio aqui, o valor da força iônica é 0,147. O que representa esse valor? O que representa? Ele é adimensional, não tem unidade, e ele representa a força dessa solução, ou a quantidade total de íons presentes nessa solução. Esse é um parâmetro bastante interessante para a gente poder comparar se uma solução tem força iônica alta ou tem uma força iônica baixa. Qual é o fundamento disso? Quando a gente tem uma força iônica alta,
a probabilidade de formação dos pares iônicos é maior. Imagine assim, que você tem uma solução, um frasco grande, e ele está repleto de água. Quando você coloca poucos sais, né, poucos íons nessa solução, a probabilidade desses íons se encontrarem para formar um par iônico é pequena, né? Agora aumente a concentração de íons cálcio e magnésio, a probabilidade em um determinado momento de íons em cargas opostas se encontrarem e formar o par iônico é bastante elevada, né? A gente acaba aumentando a chance desse efeito ocorrer. Uma outra coisa que a gente tem que observar também, que a influência das cargas. Quanto maior a valência dos íons em solução, maior é a probabilidade, maior vai ser a força iônica, ou seja, soluções preparadas com íons divalentes ou trivalentes, eles têm força iônica maior, a probabilidade de formação desses pares iônicos aumenta consideravelmente. Depois que a gente falou da força iônica, que é a quantidade total de íons em solução, a gente pode falar do parâmetro, a atividade iônica. Ou seja, o que é atividade iônica? Né? Até agora a gente estava falando total do íons em solução. Mas como que esse total de íons pode influenciar na quantidade de íons disponível em solução, ou seja, atividade iônica, ou concentração efetiva em solução aquosa. Para a gente calcular a atividade iônica, a gente vai considerar a concentração do íon de interesse multiplicado por um fator. Esse fator nada mais é do que a atenuação causada pela formação dos pares iônicos, né? Ou seja, se esse nosso fator for de 0,5, ou seja, de 50%, a concentração de íons em solução ela será reduzida em 50%. Se era 1, vai cair para 0,5. Entendam o seguinte, que a concentração analítica, que é a quantidade total de íons que eu tenho em solução, ela não vai mudar, ela vai continuar igual. O que está mudando é a quantidade de íons em solução. Isso é a atividade iônica. Para a gente calcular a atividade iônica, a gente vai fazer uso de equações que foram deduzidas por Debye e Hickel. Quando as concentrações elas são muito baixas, quando a gente tem poucos íons em solução, né? Lembra que eu falei da solução aquosa, em que eu coloco os íons e estão muito poucos em solução, a probabilidade deles se encontrarem e formarem os pares iônicos é bastante baixa. Então, para concentrações muito baixas, a solução, a concentração analítica e a atividade iônica, elas são iguais, né? Elas se igualam, porque praticamente eu não tenho formação de pares iônicos. Toda vez que a força iônica for menor do que 0,01, eu tenho essa condição. Atividade iônica igual à concentração analítica. Agora, quando eu começo a aumentar a concentração de íons em solução, esses fatores já não ocorrem mais. Eu vou ter o encontro desses íons, eu vou ter a formação de pares iônicos e aí as concentrações começam a sofrer influências. Quando eu aumento a força iônica para pouco mais que 0,01, essa força iônica passa a adotar um fator agora de menos 0,51 vezes a carga dividido pela raiz quadrada da força iônica. Quando eu aumento mais ainda a força iônica, né, onde eu estou acrescentando mais íons a esse meio reacional e a quantidade total ultrapassa em bastante aquele valor de 0,01, então eu preciso considerar agora alguns outros fatores. No nosso caso, a equação de Debye e Hickel vai ser representada dessa forma. Menos 0,01 vezes a carga do íon que a gente está avaliando. Então, por exemplo, se for cálcio, seria a valência do cálcio elevado ao quadrado, raiz quadrada da força iônica, que é a somatória de todos os íons em solução, um fator, 1 mais 0,33 vezes 10 à oitava. Esse 0,33 vezes 10 à oitava, ele é utilizado, é um fator para
converter os centímetros que a gente usa. D é o raio iônico dos elementos químicos que a gente está avaliando. Então, dependendo do tamanho do íon, ele vai influenciar mais ou não, ou vai facilitar, aumentar a probabilidade de formação do par iônico ou não. Imagine o seguinte, se você tem um íon pequeno, qual é a chance dele encontrar e se chocar e formar um par iônico? É muito menor do que se você tivesse um íon grande, a probabilidade de encontro e choque e formação dos pares iônicos é maior, né? Então, esse fator D, ele representa o tamanho do íon que a gente tem em solução. E tudo isso multiplicado pelo fator da força iônica novamente, né? Então essa é a equação de Debye-Hickel que normalmente a gente usa, né, em meios naturais. É muito difícil a gente ter uma solução que tem uma força iônica muito baixa, né? Apenas em soluções laboratoriais em que a gente prepara soluções que a força iônica é tão baixa assim, né? Em qualquer ambiente natural, com certeza a gente vai ter valores maiores. Então, olhando para essas equações, alguns fatores, alguns parâmetros são importantes da gente definir, né? Z é a carga do íon, μ, representado pela letra grega, é a força iônica, D é o raio iônico, e aquele Fi, um F mais diferente ali, é o que a gente chama de coeficiente de atividade. E é ele que a gente quer determinar. É ele que determina, que define qual é a porcentagem ou qual é a fração dos íons que eu tenho em solução que vão formar pares iônicos e o que vai permanecer em solução na forma iônica, ou seja, vai fornecer o parâmetro da atividade iônica. Nessa tabela que eu estou mostrando no slide, ela apresenta para nós qual é o raio iônico dos diferentes elementos. Então a gente tem aqui rubídio, césio, amônia, prata, que tem um raio iônico de 2,5 vezes 10 a menos 8 centímetros e assim por diante. Então a gente vai usar essa tabela para definir as espécies iônicas que a gente quer calcular, né? Ela praticamente tem quase todas as espécies que a gente vai fazer uso no nosso dia a dia. Então, essa é uma tabela importante que vocês têm que guardar. Vocês podem encontrar essa tabela também na apostila que está lá no E-Disciplinas no site do Stoa. Para a gente resumir, então, são alguns fatores que influenciam a atividade iônica. A primeira delas, que eu falei, é a força iônica, ou a quantidade total de íons. A segunda delas é o raio iônico, o tamanho que esse íon tem. E o terceiro delas é a valência, a carga dos íons que a gente está falando. Então, se eu tiver quantidades grandes, se eu tiver íons grandes, se eu tiver cargas elevadas, né, trivalentes, por exemplo, a probabilidade de formação de pares iônicos ou redução da atividade iônica é bastante grande. Eu faço sempre uma analogia bastante boba, mas eu acho que é fácil de visualizar, como se fosse uma festa. Imagine que um determinado salão é o local da festa. Se tiver pouca gente ali, a probabilidade de você formar um par iônico é bastante reduzida. Se você tem muita gente, as chances aumentam de você formar um par iônico. Agora, se você for um trivalente, né, se for um cara bonitão, se for um Brad Pitt da vida, a sua chance de formar um par iônico aumenta significativamente. Agora, se você for um trivalente e tiver uma altura bastante grande, né, ser destacado da maioria, com certeza suas probabilidades aumentam mais ainda, né? Então façam essa analogia, consigam visualizar esses efeitos da atividade iônica fazendo essa analogia. Como é um conceito muito abstrato, um conceito em que a gente tem que entender por que as atrações de cargas influenciam, né, nesse efeito, né? Eu acho que uma forma fácil, um pouco mais palpável, é a gente fazer alguns exercícios numéricos, fazer alguns cálculos para poder fazer isso. Então, no nosso exemplo aqui no slide,
eu trouxe dois exemplos, o primeiro dele para o cálculo da força iônica e o segundo para o cálculo da atividade iônica. O primeiro é o cálculo da força iônica, ele apresenta três espécies: sulfato de cálcio, na concentração de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, cloreto de alumínio, na concentração de 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, e um sal duplo de sulfato de potássio e alumínio. Aqui tem um detalhe, olha a unidade de concentração, 2,7 vezes 10 a menos 1 gramas por litro. Todo cálculo de atividade, guardem isso, todo cálculo de atividade iônica, ela deve ser feita na função de mol por litro, na concentração de mol por litro. Então, nesse caso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é converter gramas por litro para mol por litro. E é isso que nós fizemos aqui ao lado. Eu sei que a concentração do sulfato de potássio e alumínio é 2,57 vezes 10 a menos 1 gramas por litro. Sei também que o peso molecular desse sal, desse sulfato de alumínio e potássio, é 27 do alumínio, 39 do potássio, 96 do sulfato, só que como eu tenho dois sulfatos vezes 2, isso tudo é 257 gramas por mol. Ou seja, se 1 mol é 257, uma regrinha de 3, se 1 mol é 257, 0,257 ou 2,57 vezes 10 a menos 1 gramas é x mols. Isso me dá um valor de 0,001 mol, ou 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Como a unidade já está em litro, isso sai em mol por litro. Agora eu já tenho os três sais, todos eles na concentração de mol por litro. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou montar as equações de dissociação, né? Pegar o sulfato de cálcio, o cloreto de alumínio e dissociar. Então no caso do sulfato de cálcio a gente tem uma relação de 1 para 1. No caso do cloreto de alumínio, o alumínio é 1 e o cloreto são 3 espécies. No caso do sulfato de alumínio e potássio, isso aqui é um sal de duplo cátion, né? Onde eu tenho o alumínio e tenho o potássio, e tenho também o meu sulfato, que nesse caso estou numa relação de 2. Se eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de cálcio, quando eu dissocio eu vou ter a mesma coisa de cálcio e a mesma coisa de sulfato. As relações molares se mantêm, lembrem disso. As massas mudam, mas as relações molares se mantêm. Quando eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 3 de cloreto de alumínio eu vou ter a mesma coisa, mas de cloreto vou ter 3 vezes mais. Então 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes 3 dá 3,6 vezes 10 a menos 3. Do sulfato de alumínio e potássio e potássio está numa relação de 1 para 1, então é a mesma concentração molar, e o sulfato é o dobro, ela é 2 vezes a concentração inicial, então 2 vezes 10 a menos 3. Então aqui, quando a gente faz essa dissociação, eu já defini quais são as espécies químicas, sei quais são as valências, isso é muito importante que vocês guardem, estudem novamente, revejam esse processo todo e saibam qual é as valências dessas espécies, ok? Então a gente pode calcular a força iônica. Lembrando que a fórmula é a somatória da concentração das espécies analíticas vezes a carga elevada ao quadrado. Então, quando a gente monta a equação da força iônica, ela fica dessa forma. Primeiro, sulfato de cálcio, né? Cálcio e sulfato. Depois, o cloreto de alumínio, alumínio e cloreto. E depois, o sal com duplo cátion, alumínio, potássio e sulfato. Coloquei na equação da força iônica, observem bem ela, que as cargas de cálcio, a carga do sulfato, a carga do alumínio, do cloreto e assim por diante. Substituo essas variáveis pelos valores respectivos. Cálcio, 1 vezes 10 a menos 3, divalente elevado ao quadrado. 1 vezes 10 a menos 3, divalente elevado ao quadrado. Alumínio, 1,2 vezes 10 a menos 3, trivalente elevado ao quadrado. E assim por diante. Vocês vão substituindo todos os valores nessa equação. Quando vocês calculam, né? Então, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 3 vezes 4, né? 2 elevado ao quadrado, vezes 4,
dá o 0,004, ou 4 vezes 10 a menos 3. Cada um desses valores nada mais é do que a multiplicação das valências vezes a concentração, né? Então temos todos aqui relativos ao cálcio, ao sulfato, ao alumínio, ao cloreto, ao alumínio, ao potássio e ao sulfato novamente. Somando tudo isso, dá 0,0404 multiplicado por meio dá 0,0202. Esse é o valor da força iônica. Percebam, pessoal, é um cálculo trabalhoso, né? Não precisam, de modo algum, vocês precisam ficar decorando fórmulas. Vocês têm que saber aplicar essas fórmulas em si. É um cálculo trabalhoso, mas não é difícil. Então, prestem bem atenção. Um conceito muito importante que vocês têm que ter claro é saber dissociar e saber quais são as valências das espécies. Então, se vocês não tiverem uma base teórica sobre as espécies químicas, as suas valências em si, é importante que vocês recuperem esses conceitos previamente aí para conseguir fazer adequadamente os cálculos. Nosso próximo exemplo é calcular a atividade iônica. Usando um conjunto de sais, a gente tem agora sulfato de cálcio, cloreto de potássio e sulfato de alumínio. Sulfato de cálcio na concentração de 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, cloreto de potássio 2,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro e sulfato de alumínio 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. E nesse caso em específico, eu quero saber a atividade iônica do íon cálcio. Primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a força iônica. Então, repetindo a equação da força iônica, atribuindo os valores específicos a cada um, a gente calculou aqui o valor da força iônica, que nesse caso que vai dar 0,1778. A partir da força iônica, lembra da equação de Debye-Hickel? É uma força iônica relativamente alta, maior do que o 0,001. Então a gente tem que usar a equação de Debye-Hickel completa, aquela que leva em consideração o raio iônico e a carga dos elementos em si. Log do coeficiente de atividade, que aqui é o coeficiente de atividade, a letra I representa o íon que a gente está querendo determinar, que no nosso caso aqui é o cálcio. Então 0,51 vezes carga do íon cálcio, que é 2, é divalente, raiz quadrada da força iônica, que no nosso caso foi determinado lá no slide anterior, 0,1778, tudo isso dividido por 1, mais 0,33 vezes 10 oitava, raio iônico, que a gente vai ver lá naquela tabela que eu apresentei para vocês, e esse valor é de 6 vezes 10 a menos 8, raiz quadrada da força iônica, que é o 0,1778. Calculando, isso tudo dá menos 0,4688. Pessoal, tome muito cuidado, né, se atentando que esse valor é negativo. Então muita gente esquece do valor menos ali e acaba errando os cálculos. O log do coeficiente de atividade é menos 0,4688. Só que eu não quero saber o log desse coeficiente, eu quero saber o valor do coeficiente de atividade. Então o que eu faço? Na calculadora, vocês vão usar a função inversa do logaritmo. Se vocês olharem lá no botãozinho da calculadora, vão ver que a função inversa do logaritmo é 10 elevado ao valor. Então, no nosso caso aqui, o coeficiente de atividade vai ser 10 elevado a menos 0,4688. Calculando esse valor, a gente tem que 0,3398. Esse é o valor do coeficiente de atividade, que de todo o cálcio adicionado naquela solução, somente 33,98% do total vai estar na forma iônica. Todo o resto ele vai estar na forma de par iônico. A sua atividade, a sua reatividade em si, ela é menor. Então, quando a gente quer calcular agora quanto realmente eu tenho de cálcio na forma iônica nessa solução, eu vou para o cálculo da atividade, que nada mais é que atividade é igual a concentração analítica, ou seja, quanto que eu coloquei de cálcio ali no meio, quanto tem de cálcio no total, vezes o fator, que é o coeficiente de atividade.
Então 1,2 vezes 10 a menos 3 é o quanto eu tinha de cálcio, quanto eu adicionei, vezes o nosso fator de 0,3398. Isso representa para mim um valor de 4,08 vezes 10 a menos 3. Esse valor representa para mim um valor de 4,08 vezes 10 a menos 4. Né? Então a gente tinha 1,2 vezes 10 a menos 3 e, na verdade, de íons eu tenho 4,08 vezes 10 a menos 4, ou seja, 33, quase 34% do total que eu tenho. Né? Os outros 60 e poucos por cento estão na forma de pares iônicos. Por esse motivo que as sementes que a gente viu lá no início do slide, onde eu tinha, quando estava em água e quando eles estavam no solo, tiveram diferenças no efeito de toxicidade, tem relação a isso. Quando eu estou em água pura, o cádmio afetou totalmente as raízes, o desenvolvimento das raízes da semente, porque o íon estava na forma livre. Então a atividade, a absorção daqueles íons pela planta foi muito grande. Quando o cádmio foi adicionado ao solo e a gente tinha uma força iônica mais elevada, ou seja, eu tinha outros íons, o cádmio formou pares iônicos, deixou de ter carga, deixou de ter uma reatividade tão elevada, e aí ele não foi absorvido pela planta. E aí a planta não sofreu os efeitos de toxicidade. Isso ocorre em todo o ambiente. Toda vez que eu tenho um efeito da força iônica, a toxicidade dos elementos são reduzidas. É muito comum, por exemplo, alumínio é um elemento extremamente tóxico para a planta. Quando a gente adiciona gesso, por exemplo, que é o sulfato de cálcio, o cálcio presente e o sulfato também alteram a atividade iônica e reduzem a atividade do íon alumínio, ou seja, reduzem a toxicidade do alumínio para as plantas. Então são estratégias muito comuns que são aplicadas aí a diversos cenários da química, das ciências biológicas, das ciências agrárias. É isso, pessoal. Fico por aqui. Até o próximo tópico.